Vamos ao nosso fechamento do mercado de hoje. Temos aqui no nosso radar a Infracommerce, que após soltar o seu resultado, caiu 14%. Antes do resultado, a empresa subiu mais de 13%, de R$ 1,06 para praticamente R$ 1,20. Vamos entender o que aconteceu, se esse resultado foi muito ruim mesmo. Lembrando, a Infracommerce ela fez uma captação, um follow-on em 2023, e é interessante você olhar o resultado porque ela está consumindo bastante dinheiro. E o mercado ele já olha para isso nesse momento, já pensa, vamos ter mais um follow-on no ano de 2024. E aí a gente tem boas notícias perante o gráfico aqui, tá? A partir do momento que a gente tem aí uma queda de até 0,96, depois a Infracommerce volta com bastante força. Então temos esse movimento que tem compradores defendendo aqui o papel nesta região. Sendo assim, pessoal, não podemos esquecer também o que foi falado, também o CFO aqui disse, sobre mudar aí, ou evoluir para outros países considerados promissores. Então, está olhando para outros países e muito possivelmente o mercado ele já está pensando, será mesmo? Estamos aqui ali? Será que vai acontecer? Então vamos entender isso no vídeo de hoje. Também vamos falar aqui, pessoal, sobre a CEMIG, pediram aqui nos comentários, lembrando, os vídeos das 7 horas da manhã a gente fala dos fatos relevantes, às 18h30 a gente fala sobre as ações que vocês me deixaram nos comentários, tá? Então as que vocês deixaram estou trazendo aqui. A CEMIG, vamos trazer um preço teto aqui e os dividendos e o preço justo da empresa. Também vamos olhar aqui como está as suas ADRs, o mercado americano está negociando aqui exatamente a 2,34, tá? Vamos entender para onde que está indo. Também vamos falar de IRB. IRB nesta região de 40 pratas, Será que está valendo a pena? Vamos entender se está melhorando ou não. Temos aqui uma política de prevenção e combate à fraude e à corrupção da IRB. É muito importante a gente sempre estar ligado a tudo o que está acontecendo. Eu trago o Infracommerce aqui com vocês, mas eu me sinto na obrigação de também mostrar a minha carteira e também dar algumas sugestões. E eu vou compartilhar aqui no final, tá bom? Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário para o próximo vídeo. Temos aqui em cima passando, na descrição tem bastante conteúdo, e você deixando o seu comentário, vou trazer aqui para o nosso canal, tá bom? Então vamos lá, a Infracommerce caiu 14%, vamos direto aqui neste resultado. Tivemos um crescimento comparado ao quarto TRI de 22 na sua receita, só que é muito interessante olhar sempre para o terceiro TRI de 23, não o ano anterior, tá? Então tivemos aqui um EBIT 9 milhões de prejuízo, tivemos também um lucro ou prejuízo de 107 milhões de reais, então foi um prejuízo de 107 contra o ano anterior, 71, então caiu bastante. O que temos que tomar cuidado aqui ao pegar a infra? Podemos ver as despesas comerciais e administrativas, 127 milhões. Quando olhamos para despesas financeiras, 126 milhões. E também a gente olha que esse consumo de caixa foi bem forte, Porque a partir do momento que a empresa pegou 400 milhões, já está aí consumindo 100 milhões de prejuízo aqui neste trimestre, tá? Então é interessante, a sua margem caiu, porque também tivemos prejuízo, e o resultado aqui comparado foi pior por causa desses aumentos de prejuízo. Sendo assim, o CFO diz aqui que a empresa quer evoluir em países considerados promissores. E também não pode ficar fora do nosso radar esse follow-on de 2023, porque a empresa pegou 400 milhões e já utilizou 200 milhões. Então, já vamos ter mais um follow-on. Isso aumenta o número de ações e também faz a cotação cair. E lembrando, a regra da Bolsa de Valores ficou abaixo, 6 meses abaixo aqui de R$1, tem que ter um agrupamento, tá? E grupa faz a mesma coisa aqui, vai subir, mas depois volta a cair de novo por causa dos resultados. Até aí trazer um bom resultado, como podemos entender. Sendo assim, pessoal, é muito interessante olhar o gráfico. Porque o gráfico também nos diz muita coisa, nos diz a expectativa do investidor. A partir do momento que veio, fechou esse gap que tinha aqui, fechou com força, caiu, veio comprando, já tivemos aí um candle derrubando aqui o volume, tá? E essa abertura de hoje, ela nos mostra que o mercado levou ela até 0,96. E aí, fez aí, compra, empurrou para cima até 1,04. Muito interessante,
a gente olhar para os próximos dias, esse fechamento aqui, tá? Não necessariamente acontece rápido, pode dar uma quedinha, voltar aqui para essa região, para tentar fechar, e aí pode seguir o seu rumo, seja ele para cima ou ele para baixo, se tiver péssimas notícias. Então é muito interessante olhar para esse resultado, olhar para tudo que ele comentou sobre essa nova entrada aqui, né, em outros países. Quando a gente olha aqui, estamos em 9 países, mas tem 2 aqui muito promissores. E ele cita, um é o México. Estamos muito pequenos para o potencial que temos. A gente não faz nem 10% da receita lá e poderia ser facilmente aqui 20 a 30% da companhia. Então eles estão de olho também em investir fora. E aí a gente também tem custo dólar, entre outras coisas também, tá? É interessante olhar para tudo o que está acontecendo. Agora me deixa aqui nos comentários se você tem Infracommerce, tá? Agora eu vou dar a minha opinião que eu falei que eu ia dar no final. Pessoal, não acho errado ter pimentinha na carteira, não acho errado ter empresas aqui de R$1. Só que, dentro da sua carteira, essa é a minha carteira e essa daqui tem swing trade e tem a posição de day trade, tá? Day trade não, swing trade e posição de dividendos. O que eu faço? Eu separo 10% para risco. Dentro dos meus 10%, a Petro está dentro, tá? Então, recentemente, eu coloquei a Maxion também, que subiu aqui, ó, 22%. E eu coloquei pouquinho, porque entra só para os 10%. A gente precisa entender isso. Deixa eu ver se é outra empresa que eu coloquei. Isso, só essas duas por enquanto. Então, você pode ter, mas você não vai me comprometer e meter um all-in em tudo. Então, ó, 20% da carteira é Infracommerce. Um exemplo. Aí a ação estava aqui, negociando nos últimos 1 ano, que eu fiz uma mentoria e falei pro cara que não era interessante, a 1,70. Aí caiu cerca de 40%. 40% não, 40%. Ia derrubar aí a rentabilidade da carteira. Então, sendo assim, pessoal, é muito interessante a gente sempre ficar ligado em tudo que está acontecendo na Bolsa de Valores, tá? Não existe o certo ou errado, o que existe é a estratégia que cada um tem, tá bom? Vamos aqui falar um pouco agora sobre a CEMIG. Se você tem CEMIG aqui na carteira, me deixa aqui nos comentários, que sempre quando tiver comunicado ao mercado, eu trago aqui o vídeo às 7 horas da manhã. A CEMIG subiu 1,82% a 11,78, negociando a um dividendo de 8% nos últimos 12 meses. Eu considerei na projeção esses dividendos de R$ 99, R$1 para o próximo ano, esse ano aqui de 2024. Olhando para os seus indicadores, também a gente pode identificar um preço justo de CEMIG, pela fórmula aqui do Benjamin Graham, de R$ 27,55 nesse exato momento. E o preço está em R$ 12, dando uma margem de segurança de mais de 130%. A ação, nas últimas 52 semanas, praticamente no último ano, negociou a R$ 9,25. Hoje, quase R$ 12, tá? Então, se você está olhando para dividendos, eu quero aumentar a minha carteira aí com dividendos. Se você tivesse pegado a 9,25, teria aqui praticamente 10% ao ano de dividendos. Olhando para o preço método aqui do Brasil, o preço teto, então a gente tem 16,66 no limite para pegar até 6% aqui na CEMIG, tá? Olhando para essa ótica aqui do método do Bazin. Sendo assim, também temos aqui as suas ADRs listadas no exterior, considerando o movimento atual, 2,34 dólares, e o mercado está bem otimista, né? Podemos ver que 4 dias praticamente de alta. Respeitou a região aqui de 2,19 e voltou a subir. Então, muito possivelmente, provavelmente, que continue. Silas, onde que eu posso entrar de novo se fosse entrar nas ADRs? Eu considero aqui essa região praticamente 2,30, 2,35. Que pode tocar, tá bom? Sendo assim, também temos aqui alguns indicadores que comprovam aqui que pode estar um pouquinho mais descontada mesmo. Um deles é a média, né? Quando a gente coloca o PL de 3,88 contra os últimos anos, que foi 6. O preço por valor patrimonial, 1,17, então está 1,07. Então, nos últimos anos aqui, vem caindo e vem melhorando o preço por valor patrimonial da CEMIG.
Se você tem as ações CEMIG, deixa aqui na carteira, tá? Deixa aqui na carteira não, deixa aqui nos comentários, que aí eu trago para vocês sempre. Vamos falar um pouquinho de IRB. A IRB aqui subiu 2% no último pregão, negociou a R$40. Silas, a pergunta é, IRB está melhorando ou não? Vamos olhar o resultado da empresa na parte aqui trimestral. Podemos ver, ó, do terceiro TRI 23 até o terceiro TRI 22, saiu de um prejuízo de 298 milhões e foi aqui, ó, reduzindo, menos 38, um lucro de 8 milhões, 20 milhões, um lucro de 47 milhões. O lucro está melhorando, olhando para os últimos um ano. Temos que ter atenção que as receitas 1,7 bi, 1,8, 1,6, 1,4, 1,4, as receitas vêm caindo e o lucro ele vem melhorando. Então isso é um indicador que IRB está melhorando, tá? Lembrando, a empresa ela vem adotando políticas sobre a prevenção e combate à fraude e à corrupção, tá? Então é muito importante. Recentemente também o Bradesco assinou uma também, eu estava vendo. Então é importante a gente sempre estar de olho em tudo que está acontecendo. Agora, olhando para suas receitas, vamos colocar aqui na parte trimestral para a gente entender como que estão. Podemos ver que o terceiro TRI 1,4, 1,4, 1,6, no primeiro TRI de 23, então vem realmente caindo, né? E aí, o resultado como um todo, com o lucro melhorando, é interessante. 8 milhões, 20 milhões, 47 milhões de reais aqui de IRB. Sendo assim, pessoal, esses são os comentários de hoje. Deixa aqui nos comentários as próximas ações. A minha carteira é essa, mas só que eu pratico aqui a estratégia da mais descontada. O que eu faço? Toda segunda-feira eu compro R$200 de ações. Não a que caiu mais, e sim a que vai me pagar mais dividendos, a que tem possibilidade de crescimento, igual o preço médio de caixa SE, poderia ser R$6, R$5 quando eu peguei. Hoje é R$8,81, sendo que já subiu quase 100%. Tá bom? Então é muito importante ficarmos de olho em tudo que está acontecendo. Sendo assim, me despeço, meus agradecimentos. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.